Dupla de Ataque, com Mário Marra e PVC. Dupla de Ataque. Dupla de Ataque no ar. Cheguei para bater bola com o PVC, para falar com ele do que vai rolar por aí no mundo da bola. No final de semana tem jogo gigante aqui, 500 jogos gigantes no mundo afora também. Vem, vamos bater papo. Domingo, Maracanã, Flamengo e Inter. Não tem como fugir, porque esse pode ser final do campeonato. Final é final. Não vai ser final, então, porque no campeonato de pontos corridos não tem final. Mas a final é uma final. Por quê? Porque as duas equipes chegam faltando 2 rodadas para terminar o campeonato, um ponto uma atrás da outra. É um jogo muito importante, é um jogo decisivo e por isso tem cara de final. Claro que a gente, nesse momento, na pandemia, claro que tem que se lamentar de não ter público no estádio, que seria um jogo para torcida, um jogo para estádio quente. E vamos lá, de um lado tem o Flamengo, que tem o melhor elenco do futebol brasileiro já há algum tempo, e do outro lado tem o Inter, um time que foi remontado pelo Abel. Acho importante a gente destacar isso. O Abel pegou um trabalho que foi bom trabalho, né? Deu bons resultados com o Eduardo Cudê. No início ele teve muita dificuldade, mas até mesmo os jogadores hoje são diferentes. Agora, no final de semana, um Flamengo do Rogério Ceni, e não mais do Jorge Jesus, e não mais do Domenech Torrent, um Flamengo do Rogério contra um Inter, não mais do Eduardo Cudê, do Abel. É o grande jogo da temporada no futebol brasileiro, logo após, obviamente, da final da Libertadores. É o segundo maior jogo da temporada, porque agora tem uma final em um campeonato de pontos corridos. Corinthians e Vasco não é a grande atração da rodada do futebol no Brasil, porque tem Internacional e Flamengo, aliás, Flamengo e Internacional no Maracanã. Mas é importantíssimo porque o Vasco corre o risco de ser o 4º rebaixamento. E porque o Vasco nunca fez gol nas visitas à Neoquímica Arena em Itaquera. Em 4 visitas, 4 vitórias do Corinthians. Nenhum gol marcado pelo Vasco. Nos últimos 11 anos, o Vasco não venceu o Corinthians. E só tem uma alternativa se quiser escapar do vexame do 4º rebaixamento: ganhar, desta vez, em Itaquera. E aí? E o jogo? Se a gente para tentar fazer uma foto, um raio-x dessas duas equipes, o Flamengo é o time que tem muito a bola, é o time que mais finaliza no Campeonato Brasileiro. E depois até de algumas mudanças do técnico Rogério Ceni, o Flamengo passou a ter um volante que arma bem jogadas por dentro, o William Arão, jogando como zagueiro do lado do Rodrigo Caio. E olha que o Rodrigo Caio também já foi volante, é um jogador que tem qualidade para sair para o jogo. E aí o Diego ganha um espaço no time, ganha um espaço como um dos volantes do lado do Gerson. Quando a bola chega para Diego, quando a bola chega para o Gerson, para Arrascaeta, para Gabigol, para Bruno Henrique, para Everton Ribeiro, a bola chega muito macia, porque ela já sai lá de trás macia. Ela já sai com o Rodrigo Caio no chão, ela já sai também com o William Arão no chão. É um Flamengo que gosta disso. Contra o Inter, que viveu o seu melhor momento dessa era recente, desse momento do Abel, jogando em contra-ataque e fora de casa. Fora de casa. Não era no Maracanã, era no Morumbi, contra o São Paulo. E o Inter foi muito bem no jogo, ganhou a partida no contra-ataque, deixando a bola com o São Paulo. Vem, me ataca, que eu vou te surpreender no contra-ataque. E surpreendeu. E aí, hein? Que grande jogo no Maracanã, com estilos diferentes e com toda a tangível tensão de uma final em pontos corridos. Mbappé já foi personagem aqui, porque semanas atrás a gente dizia ele tem números mais expressivos do que Neymar. E muito mais. Só que o fato de ter sido o grande nome da semana do futebol internacional faz a gente voltar a este personagem. Mbappé tem 22 anos, já foi campeão do mundo pela França, já foi vice-campeão da Champions pelo Paris Saint-Germain, já foi semifinalista da Champions pelo Mônaco. Aos 22 anos, tem 40 partidas de Champions League e tem 24 gols. Com a mesma idade, Messi tinha um jogo a mais, 41, um gol a mais, 25. E o atual recordista de gols da Champions, Cristiano Ronaldo,
tinha 40 jogos com o Mbappé, mas só 9 gols, 15 a menos do que Mbappé na mesma idade. Ah, que grande jogo em Anfield! Só atravessar o parque. Você está em Liverpool, você está em Anfield, atravessa o parque e você vai estar lá no Goodison Park. O estádio do Liverpool, Anfield, é muito perto do estádio do Everton, o Goodison. Eu posso até mandar uma foto que eu tirei do alto da igreja, onde eu mostro os dois estádios. Pode ser que eu faça esse agrado por você. Dá para ver. E o grande jogo, no final de semana, é o jogo de Carlo Ancelotti visitando o Jürgen Klopp. Já tem muito tempo que o Everton não consegue vencer em Anfield, desde 99, e já são 23 jogos que o Everton não ganha do Liverpool em qualquer lugar e por qualquer competição. Está perto de acontecer? Não sei, não tenho a menor ideia. É um grande clássico, é um clássico que tem o maior número de empates, é o clássico que tem o maior número de cartões vermelhos também. Um jogão em Anfield no próximo sábado. O derby de Merseyside. Os dois vão se encontrar lá. Não vou perder. O derby della Madonnina, o clássico de Milão, neste final de semana, reúne o líder contra o vice-líder, a Internazionale contra o Milan. Até parece um clássico brasileiro que decide campeonato com o Inter no Brasil contra um time rubro-negro. Só que na Itália é Inter e Milan, é derby della Madonnina, o derby de Milão. A Internazionale assumiu a liderança na rodada passada, beneficiada pela derrota surpreendente do Milan contra o Spezia. E a grande vantagem da Inter é ter o retrospecto a seu favor. Nos últimos 10 derbys, a Internazionale só perdeu um, o do primeiro turno para o Milan, que deu a ilusão para os milanistas de que poderiam voltar a ganhar o Scudetto. Ilusão? Se ganharem o derby, o Milan volta a ser líder do campeonato. Se ganharem o derby, os milanistas retornam à liderança. Então não é ilusório, mas a Inter parece favorita, pelo time e pelo retrospecto. Também no final de semana tem um encontro de dois times históricos, dois grandes times. Um já foi campeão da Liga dos Campeões, o outro já foi campeão da Premier League, e os dois estão há algum tempo na segunda divisão, no Championship, segunda divisão da Inglaterra. Tem um encontro de Chris Hughton contra Tommy Mowbray. Nottingham Forest e Blackburn. Nottingham Forest que tem um jogador que é um cara muito especial. Anthony Nocaert, o francês Nocaert, que saiu da França ainda jovem, muito novo, tinha 19, 20 anos, e foi para o Leicester. No Leicester ele estava jogando bem, estava participando da boa parte da campanha do time, tentando subir, e aí quando chega na partida que antecede o playoff para o time ir para a primeira divisão, para o time ir para a Premier League, tem um pênalti contra o Watford. Ah, que dureza. Anthony Nocaert foi para a cobrança, ele bateu, o goleiro defendeu no contra-ataque, na sobra da bola, o Troy Deeney fez o gol do Watford, e o Watford, sim, acabou indo para a primeira divisão, e o Nocaert vai somando aí. Ele ficou muito mal por ter perdido o pênalti. É verdade que na temporada seguinte, ele ainda defendendo o Leicester, ele subiu com o Leicester e ele fez muitos gols, ele foi um dos responsáveis, certamente responsável direto pelo bom momento do Leicester no outro ano, quando o time subiu. Ele teve uma grande decepção, e aquilo foi acumulando o coração dele. Um tempo depois ele foi para o Brighton, e como ele gostou do Brighton, foi muito legal lá no Brighton. Inclusive, ele subiu com o Leicester, ele subiu com o Brighton também, foi para a Premier League. E no Brighton, ele tinha a companhia do pai dele, que saía da França, pegava o carro, ia para a Inglaterra para assistir todas as partidas. Todas! Inclusive, depois de assistir um jogo contra o Norwich, ele voltou para a França e ele falou com o filho, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque eu não estou muito bem, estou meio sem vontade de alimentar, de sair, estou muito cansado. O filho ficou preocupado, foi para a França, fizeram exames, o pai dele não gostava de médico de jeito nenhum, ou como tem homem burro, viu? Vou te falar. O pai dele não gostava de médico de jeito nenhum, e o Nocaert descobriu que o pai dele, Patrick, tinha um câncer. E rapidamente,
descobriu isso numa quinta-feira, na terça-feira ele faleceu. E aí a vida para o Nocaerta acabou. O que foi muito legal nesse dia, né, quando foi o enterro do Nocaerta, é que o mesmo Chris Hughton, que hoje é técnico dele no Nottingham Forest, ele era o técnico do Nocaerta no Brighton. E o Bruno, histórico capitão do Brighton, já encerrou a carreira, ele ligou para o Nocaerta lá na França e falou, eu vou, me fala o endereço direitinho, que eu quero mandar uma coroa, né, para esse momento complicado para você, e eu vou ao enterro, ao funeral do seu pai. O Nocaerta falou, que legal, né? Que legal, né? O capitão do meu time vem e tudo. O capitão chegou com um ônibus, com todos os jogadores, do time titular, do time reserva, com o técnico, todos os jogadores do Brighton foram até a França, foram até a cidadezinha, pequena cidadezinha do Nocaerta, e foram ao enterro de Patrick, pai de Nocaerta. Isso foi inesquecível para ele. Só que a morte do pai dele foi também inesquecível. Eles eram muito próximos, eles eram muito ligados. E um tempo depois, de volta à Inglaterra, mais ou menos uns 6 meses depois, ele teve uma outra grande decepção. Vai somando as decepções. Um desentendimento com a esposa, eles se separaram, e aí ele parou de ter o convívio diário com o filho dele, né? Então, em pouquíssimo tempo, ele perdeu o pai e perdeu o filho. Uma festa de final de ano, perdeu o filho, perdeu o convívio direto do filho. Em uma festa de final de ano, e a esposa, eles estavam lá com Brighton, uma festa de Natal, e estavam lá as pessoas comemorando. O Brighton subiu para a primeira divisão, e o Nocaerta não conseguia comemorar, e de uma hora para outra ele chorou. E puxou o Bruno, o capitão, aquele mesmo que falou que iria ao enterro um tempo antes, puxou o Bruno, o capitão, e falou com ele que não estava aguentando mais. Que ele ainda carregava o peso, aquele pênalti perdido, ainda defendendo pelo Leicester, que ele carregava um peso gigante nos ombros da morte do pai dele, do grande companheiro dele, e agora ele tinha uma casa grande e vazia, sem mais o contato com a esposa e sem ver mais o sorriso diário do filho. E ele falou, olha, eu preciso de ajuda. O clube, de novo, se uniu e o Brighton colocou o Nocaerta para um tratamento. E aí ele estava muito deprimido e à beira do abismo. Tanto que ele resolveu contar essa história e falar um pouco sobre ele. E quando ele falou um pouco mais sobre ele, ele falou, procure ajuda. Talvez você possa procurar ajuda também. A ajuda especializada pode nos ajudar sempre, em qualquer momento. Voltando para o PEN no final de semana, hoje o Nocaerta joga no Nottingham Forest. E olha só, ele já subiu para a primeira divisão com o Leicester, ele já subiu para a primeira divisão com o Brighton, e na temporada passada ele subiu com o Fulham. E agora ele está de novo na segunda divisão, emprestado, está no Nottingham Forest, com um amigo dele, o Chris Hughton, técnico dele. Só que a situação do Nottingham Forest é muito complicada. O time está muito perto da zona de rebaixamento, não vai subir na atual temporada. E tem um grande jogo contra o Blackburn, um duelo histórico. Ouça o que disse Nocaerta e também procure ajuda, se você achar que precisa. O jornal italiano Gazzetta dello Sport trouxe uma matéria sobre a construção do jogo desde trás, desde o passe primeiro do goleiro. Atribui a Guardiola o que ela chama de não uma moda, mas um benefício. O jogo construído desde trás, isso que deu tanta polêmica com Fernando Diniz no São Paulo, mas que também acontece com Milan, com Internacional, com Juventus, com Barcelona, com Manchester City do Guardiola. Construção desde o primeiro passe traz mais benefícios do que riscos. É o que conclui a matéria da Gazzetta dello Sport. E diz, lembra Arrigo Sacchi com a tática da pressão e da linha de impedimento 30 anos atrás. Sacchi foi um revolucionário e uma história do derby della Madonnina. Pelo Milan, fez a hegemonia milanista contra os interistas, diferente do que acontece nos últimos 10 derbys. Aquele Milan, campeão italiano de 88 e bicampeão da Europa em 89 e 90. Terminamos por aqui. Eu terminei daqui, o PVC terminou de lá, a gente se junta, faz aquela bagunça e você assiste
no final das contas. Muito obrigado. Participe, divulgue, reclame, faça o que você quiser, curta. Estamos aqui. Semana que vem tem mais Dupla de Ataque. Valeu!